Hey, Chipdogs, pista quente, é isso aí, galera. Faz um tempinho que a gente não bate um papo cabeça, tenho trabalhado bastante, mas estou aqui de volta trazendo, quando tem um assunto que é de certa urgência, eu tenho que trazer um material para vocês, para a gente poder alinhar as ideias e, é como eu falei, nós temos que unir os nossos, nós temos que reunir os nossos aí para que nós possamos estar sempre tendo o mesmo direcionamento, a mesma visão. Muitas vezes a gente acaba ficando alheio a certas informações. Porém, o que nós estamos vivenciando hoje é de extrema importância e que nós estejamos todos alinhados, né? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui criando esse conteúdo para vocês. E eu preciso contar, logicamente, com vocês, pedindo para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e deixando aquele like. Afinal de contas, isso ajuda e vocês não têm noção do quanto isso ajuda. Ainda mais com temas tão polêmicos, onde nosso alcance ele é bastante limitado. Eu deixei, inclusive, eu fiz um vídeo recente na rede vizinha, lá no arroba, o Chipdog.sobrevivência, perdão, Chipdog Sobrevivência é tudo junto. Digita lá e você vai encontrar, já se inscreve lá também, já deixa o seu like na página, na publicação. Isso aí vai ajudar bastante. Nosso alcance é extremamente limitado porque eu falo de assuntos polêmicos, assuntos de bang bang, né? E muitos temas proibidos aqui na plataforma, digamos assim. Mas vamos lá, sem mais delongas, contando com a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, vamos dar continuidade. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos galopando a todo vapor para a agenda de 2030, dei uma pesquisada sobre, porque ela fala diretamente sobre essa questão da superpopulação e o reducionismo, né? Eu tenho que falar algumas coisas meio cortadas para que a plataforma não dê aquele corte, mas populacional, você já entendeu. E como? Bom, nós sabemos que os globalistas, né, bastante conhecidos e financiadores aí dos movimentos, principalmente o movimento woke, nós estamos falando de alimentos que diminuem a testosterona, ou mesmo trabalhando em cima de ideologias que tiram, né, aquela característica reprodutora do ser humano para que nós tenhamos um alinhamento e redução da população. E o que está muito alinhado com toda essa questão é o avanço tecnológico. Pessoal, hoje eu fiz essa publicação, foi hoje inclusive, bom, não sei quando eu vou publicar esse vídeo aqui, mas dei um confere lá na rede vizinha, onde eu falei justamente sobre o robô Iron, bom, tanto faz a pronúncia Iron, né? Onde ele simula os movimentos humanos de uma tal forma, com uma tal precisão, que foi necessário até cortar um pedaço, os produtores, a empresa de tecnologia que produz esse robô, ela teve que cortar um pedaço da perna do robô da camada externa para mostrar que ele realmente, de fato, era um robô. Isso me lembra bastante Exterminador. Quem lembra dessa cena do Exterminador cortando o braço ali para mostrar a máquina? O bagulho é doido. Então, exatamente a mesma coisa aconteceu, só que foi na canela, né? Não foi na perna. Isso para mostrar que de fato era um robô, porque algumas características demonstravam uma similaridade incrível com o ser humano, tanto nos movimentos, até mesmo a marca da orelha ali, né? Estrutura, pois por baixo daquilo dali tem um revestimento de biotecido e estrutura muscular muito semelhante, né, aos do ser humano. Bom, não vai demorar muito a termos aí esposas e maridos eletrônicos, né? O bagulho é doido, imagina. Você escolhe ali o jeito que você quiser. Isso vai dar pano pra manga. Só que esse não é o maior dos problemas, né? Nós estamos falando de empresas que estão planejando implantar esses robôs a preços baratos, como o próprio Elon Musk, com a Tesla criando lá o Optimus, que previa o lançamento do Optimus a 35 mil dólares. Já uma empresa chinesa já garantiu ali os seus 20 mil dólares na produção desse produto, desse robozinho simpático aí. A tecnologia desses robôs é tão precisa, né, que ela consegue detectar o peso de uma folha para que ela não possa ali, ele não possa machucar o ser humano, ou mesmo colocar muita força para segurar alguma coisa, um copo, por exemplo, e causar algum tipo de acidente, ou segurar o ser humano de forma que possa machucar, causar algum tipo de dano. Eles são equipados com uma tecnologia tão avançada que eles têm sensores nas mãos e lentes com câmeras para poderem, sensor de distância, de textura e inclusive de delicadeza e peso, né? Então vocês têm uma noção da evolução que está sendo essa revolução das máquinas.
o bagulho tá doido, a pista tá quente, era para um caramba, né? Então não tem nem como a gente não olhar isso de uma forma no mínimo suspeita. Por que eu tô falando tudo isso e reducionismo, os globalistas, né, a agenda? Galera, vamos cair na seguinte conclusão. Bom, vamos lá. A revolução das máquinas, ela foi relativamente gradativa nas décadas passadas, dos anos 50 para os anos 60, quase nenhuma, dos anos 60 para os anos 70, mínima, 70 para 80, pouca coisa, TV colorida e tal, 80 para 90, pouco mais, aí o negócio começou a escalonar, de forma que tivemos aí 4K, HD e por aí vai, né? Então, hoje a máquina cria a máquina de maneira que diminui a margem de erro e ela consegue se corrigir evoluindo cada vez mais. O que está faltando aqui ela vai começar a ajustar para que nós possamos, para que elas possam evoluir de uma forma cada vez mais eficiente e eficaz. Vamos lá. Você imagina a máquina construindo máquina e corrigindo os erros passados? Pois é, hoje a máquina já supera o ser humano em diversos aspectos, principalmente na força. Você vê aí, você pega um trator muito mais forte, um robô é muito mais forte. Não, qualquer um desses robôs aí são muito mais fortes. Inclusive, tem um dos robôs chineses que vai vir com uma altura de 1,88 de altura. Pô, imagina, o bicho é mais alto que eu olhar pro robô e falar, caraca, maluco, que doideira. E imagina agora a função cognitiva em alta escala, ele conseguindo pensar. Sim, pensar, porque hoje ele recolhe dados, mas e a partir do momento que ela começar a ter suas próprias decisões, tomar suas próprias decisões, né? Bom, vamos lá. Isso vai direto em direção ao fim do capitalismo como nós conhecemos. Afinal de contas, cara, não só o capitalismo, mas até mesmo vai acabar com uma série de pensamentos, né? Linhas de pensamento até mesmo com relação aos trabalhadores, a partir do momento que eles serão totalmente obsoletos e desnecessários. Como assim? Você acha que seu trabalho é insubstituível? Aí que você se engana. Até o trabalho de um cirurgião vai chegar um momento que vai ser totalmente substituível. A partir do momento que você consiga colocar uma programação ali, o robô já faz tudo. E não estamos muito distantes disso, não. Com o fim do trabalho, há também o fim da era humana, obviamente, e a consequência disso, o que é? Você vai se tornar, nobre gafanhoto, apenas um consumidor de oxigênio de recursos naturais. Ou seja, um ser totalmente inútil e que produz lixo. Quanto lixo você produz na sua casa? Aqui, só eu e minha esposa, nós produzimos uma sacola de lixo todos os dias, né? Seja da alimentação, seja do lixo sanitário, né? Até mesmo os reciclados, nós produzimos fácil, os dois aqui, uma sacola de lixo todos os dias. Agora, você vai ser só um respirador de ar inútil, né? Para o planeta, consumidor de recursos naturais e produtor de lixo. Para que você serve? Né? Você que eu digo, não sei mimimi, né, galera? Eu tô falando de todos nós, ser humano. Né? E aí nós temos uma série de coisas que, vamos voltar lá na agenda? Pois é, vamos voltar no reducionismo populacional. Toda essa geoengenharia, a geoengenharia que está sendo colocada em prática, o projeto ARPA, não precisa ser mais específico, né? A semeadura das nuvens, tudo isso, alimentação contaminada. Vocês acham que é à toa que você encontrou metanol ali na bebida, o café contaminado, leite contaminado, salsicha com toxina, embutidos contaminados, conservantes? Não é só a indústria alimentícia aí envolvida, são diversos males da sociedade, as doenças da sociedade, até mesmo as psicológicas. Quantas vidas elas ceifam? E aí, nós entramos diretamente nesse assunto da redução populacional, porque, afinal de contas, isso já vem sendo trabalhado há algumas décadas, né? Pois acreditava-se até bem poucas décadas atrás que nós não chegaríamos ao ano que nós estamos sem um colapso alimentício. Porém, toda aquela agenda de antirreprodução, agenda woke, né? Lógico, se você parar para pensar, não se produzem, não tem como. A redução da taxa de natalidade e a geoengenharia, vocês têm noção de como é destrutivo tudo que tem acontecido nos outros anos? Vocês já pararam para pensar? Não tem como hoje não abrir mais os olhos para tudo isso. Não tem mais como.
Então, toda essa questão, ela vai ser ligada a um único ponto. Olha só que doideira. O avanço tecnológico trazendo o fim da era humana, né? Agenda woke, né? Os alimentos todos contaminados, pandemias, pestes, tudo isso contribui para essa tal redução que já estava lá na agenda. Agora, quer ver uma coisa muito bacana? Eu fiz um dever de casa aqui e eu pesquisei acerca de uma coisa. Olha só que interessante, tá? Em algum lugar eu tinha visto sobre os selos, afinal de contas, eu sou cristão, se você não é, pode até não ser, mas presta atenção. Procura pesquisar sobre essas informações e se isso não fizer um pouco de sentido para você, pelo menos você vai ter pensado sobre isso. Você pode até não concordar, não sou, minha religião é outra. Não, tudo bem, não estou aqui para converter ninguém, mas eu estou aqui para poder dizer para você que isso de fato faz algum sentido. O quarto selo do Apocalipse, descrito no livro de Apocalipse, fala sobre o cavaleiro amarelo, ou pálido, né? Do grego chloros, que remete à cor da morte ou palidez. Cara, que doideira. O nome do cavaleiro é morte, que eu seguia o Hades, o inferno, né? E a permissão, só permissão concedida. A permissão concedida para esse cavaleiro é matar com espada. Fome, espada, guerra, né? Fome, escassez de alimentos, peste, pandemias. E pelas feras da terra. E aí, nós vemos aqui... Galera, é muito bizarro. É bizarro demais isso. Cada vez que eu olho para esse material, cada vez que eu estudo e me aprofundo sobre isso, eu vejo a bizarrice que é. A morte em massa, o quarto selo representa, né, o que ele representa, pandemias e pestes, violência extrema, fome e caos generalizado. A parte de uma visão profética que descreve o julgamento sobre a humanidade no livro de Apocalipse. Isso tudo não te soa familiar? E eu pesquisei porque eu me lembrava, né, de uma escritura onde falava sobre um quarto, né? Um quarto da Terra iria perecer. E a pandemia trouxe milhões de mortes, mas não chegou perto dos 25%, que é um quarto, né, da população mundial, o que equivaleria hoje a cerca de 2 bilhões de pessoas. Guerras e fome atuais também não atingem esse nível global, porém ainda. Então, nós não estamos ainda neste quarto selo, mas tudo indica que, se o cenário continuar do jeito que está, muito em breve nós chegaremos a essa métrica aí de 2 bilhões de pessoas perecendo por diversos fatores, nos quais eu acabei de citar aqui. Não acredito que seja um único fator isolado, catástrofe, ou só pandemia, ou só a guerra, mas todos esses fatores reunidos, eles somatizam e somam. Então, pessoal, só uma reflexão para vocês aí pensarem um pouquinho e o que se deve fazer nesse momento. Marcelo, fugimos para as montanhas? Olha, seria uma, porém nem todo mundo tem essa condição, então façam o melhor que vocês podem. De preferência tenham uma base de escape. Ah, mas eu não tenho condições de comprar uma casa em tal lugar. Tá, mas já esquematiza, você não tem família? Não tem aquele parente distante? E se o momento chegar, se for o caso, se isso acontecer, já começa a alinhar, volta a fazer, reatar laços com aquele familiar seu que tem uma chácara, né? Ou que tem uma fazenda. E aí, tio João, quanto tempo? Só fazem 15 anos, filho. O que você quer agora? Me bateu uma saudade de você. Então, procura teu jeito, você não é quadrado. Né? Se vira, parceiro. Porque aqueles que ficarem aqui, mas nas cidades estão os recursos. É sério que você ainda pensa dessa forma? Bom, a gente teve aí o conflito do leste europeu lá, a Rússia e a Ucrânia, e quais foram os lugares que foram atingidos? São sempre os centros. São sempre os centros da cidade, isso é o mais óbvio. Você vai desperdiçar um torpedo, né, de valores altíssimos, então eu não sei quanto custa um torpedo, né, 400 mil dólares, 2 milhões de dólares, eu não faço ideia, mas barato ele não é. Numa área onde só tem vaca, vamos pensar um pouquinho fora da casinha, né? Nos grandes centros, nos pontos estratégicos, onde estão hoje recursos principais. Onde estão os recursos principais? Pô, nos centros, nos grandes centros, nas grandes cidades. Onde está a massa da população? Nas grandes cidades, ali o dano é muito maior. E aí? Gerando caos,
gerando falta de segurança e instabilidade econômica social, e aí o caos está armado. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, façam essa reflexão, porque esse trabalho foi feito com muito carinho e dedicação para vocês, essa pesquisa. Passei horas e horas estudando e trabalhando em cima disso. Espero que vocês gostem e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Peçam para seguir o canal, porque vai ter muita coisa que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bom, equipamentos, Uben. Dentro do site você tem um cupom, na parte de cupom de desconto, lógico, Sheepdog é o meu cupom de desconto, além da Rock Tool e Simo, Cutelaria Simo também, não vou ficar demasiadamente longo me estendendo aqui nesse contexto, isso aí é para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição, tá bom? Pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo e pista quente. Tamo junto.